Realmente está difícil de entender o que está acontecendo com a seleção brasileira. Com todo respeito aos nossos vizinhos, mas ter dificuldades em um grupo com Venezuela, Bolívia e Peru é o fim da picada. Então, para desvendar, tentar desvendar por que o Brasil não conseguiu passar de um empate sem gols com os venezuelanos, nós consultamos um time de especialistas de primeira. Papelão do nosso Brasil ontem, hein? Pelo amor de Deus, horrível! Eu sou da época que ter 2 gols anulados contra a Venezuela não era problema não, hein? Porque a gente ia ter feito uns 8 neles. Por isso que eu resolvi pedir ajuda da galera aqui da redação do Esporte e da TV Gazeta para entender quais foram os 5 erros principais da nossa seleção ontem. Roda o top 5 aí! Acho que o resultado de ontem, empate frustrante, né, do Brasil contra a Venezuela, se deve muito à falta de ousadia do técnico Tite, a falta de coragem, principalmente nas substituições. O Brasil estava muito bem estruturado contra uma Venezuela muito fechadinha lá atrás, né? Mas o Tite, de fato, acabou pecando nas alterações porque ele só trocou 6 por meia dúzia. Então acho que a falta de ousadia do técnico Tite nas substituições acabou custando caro para o Brasil, que saiu ontem da Bahia com um empate ingrato contra a fraca Venezuela. Bom, eu entendo que faltou a seleção brasileira na partida contra a Venezuela. No caso, o técnico Tite dá mais tempo em campo para o Everton Cebolinha. Tanto é que depois que ele entra, ele participa da jogada de um dos gols que foi anulado pelo VAR. Então, acho que com mais tempo ele poderia criar outras situações de gol aí, ou ele mesmo fazer o gol para evitar esse empate com a Venezuela. Falta identidade para a seleção brasileira. Você vai no estádio, 90% do pessoal que tá lá, primeiro, não sabe quem são os caras que estão em campo. Roberto Firmino jogou onde aqui no Brasil? Jogou no Figueirense, a galera não sabe. Pra mim, tinha que convocar pelo menos um de cada grande de São Paulo, por exemplo. Tem que ter um cara do Palmeiras, tem que ter um cara do Corinthians, tem que ter um cara do São Paulo, um do Santos, pelo menos, e um do Flamengo, vai. Que aí Vasco, Botafogo e Fluminense não dá pra chamar. Mas desses 5 times tem que ter pelo menos um cara na seleção, velho. Bom, não vou colocar na conta de nenhum jogador do Brasil esse empate com a Venezuela pro 0-0, mas sim acho que no sistema tático da Venezuela e indiretamente do técnico Tite, porque é um sistema tático onde eles jogam com linhas muito fechadas e quando o Brasil do técnico Tite enfrenta seleções que jogam com essas linhas muito fechadas, né, bem próximas à área, né, do goleiro adversário, o Brasil tem muita dificuldade de furar esse bloqueio, né? A Venezuela jogando com linha de 4, ora com linha de 5. Eu vou pôr na conta da Venezuela que se fechou muito bem nesse confronto com o Brasil. Eu acho que o ponto negativo foi o VAR, que pelo menos um deles valeu, e o outro ponto negativo foi o Firmino. O Firmino atrapalhou os 2 gols. Num ele estava realmente impedido e no outro ele recebeu a bola e tocou para o gol. Quer dizer, a seleção brasileira atrapalhou, se tropeçou nela mesma, né? Então eu acho que a seleção, do jeito que está, não pode ficar. Tem que ter mais iniciativa e mais chutes a gol, tá? Porque futebol é bola na rede. Recapitulando então, vamos lá. Tite, VAR e Firmino, sistema da Venezuela, falta de identidade com o público e a ausência do Everton Cebolinha. Esses aí foram os motivos pro empate tosco do Brasil. Tosco é grosseiro e rústico, tá aqui ó, feito sem apuro. E você aí de casa, o que você achou da seleção contra a Venezuela? Manda sua opinião aí no Twitter na hashtag Gazeta Esportiva, vai, manda logo. Belo top 5, Zé Paz. Pois é, belo Glória, top arrasou. 5 e, na verdade, é a mistura de tudo isso mesmo. Né? Quando você fala do esquema da Venezuela, tem a ver com a queda de qualidade da seleção brasileira, o Tite, por faltar talvez um pouco mais de ousadia. Um de cada clube, também acho que deveria ter. Aí também é politicagem. Não é, o Dudu podia estar, Celso. A seleção brasileira... Seleção brasileira são os melhores. É o lugar para os melhores. Não importa se são 10 do Palmeiras e 1 do Liverpool. Não é isso, são os melhores. Não. A seleção brasileira sempre foi assim. Porque às vezes você pode ter um você cara não pode que dá fazer média. raça. Mas a seleção brasileira não é média. A seleção brasileira São os é qualidade. melhores, São os melhores. A seleção são os melhores. Senão não é a seleção brasileira. Responsabilidade de quem Mas convoca. se vocês estão reclamando dos que estão lá... Por quê? Meu Deus então vai do céu. convocar quem? Os japoneses? Uma coisa é você chamar os jogadores que estão no Brasil por merecimento. Outra coisa é para fazer média. Mas não tem jogador aqui Não, que entendo mereça? que sim. Eu já fiz essa crítica aqui. Eu não...
Não sei quem daqui. O Everton é daqui, por exemplo. Não, o Bruno Henrique devia estar nessa seleção. Bruno Henrique. Então, mas Bruno será Henrique que podia seria a estar na solução? seleção. O Dudu. O Dudu poderia estar Será nessa que seleção? seria a solução? A gente tinha que experimentar, no mínimo, Entendeu? né? Sim, eu só mas discordo aí, eu só discordo referente ao VAR. Eu acho que o VAR não teve, com todo respeito ao Chico. É por causa da interpretação mas do a lance. interpretação, Né? acho que não dá para reclamar do VAR, não. Acho que o VAR não teve influência, o 0x0 acabou sendo justo. Para mim, o VAR, no meu entendimento, o VAR acertou nas duas questões e o maior responsável é o Tite.